Hoje, vamos mergulhar no mundo dos veículos elétricos, que parecem ter encontrado um obstáculo. O entusiasmo pelos veículos elétricos está diminuindo, com os consumidores mostrando relutância, os governos recuando em seus planos de eletrificação e as montadoras desacelerando seus projetos de veículos elétricos para conservar capital. Isso levou a um dilema em que os concessionários estão com um excesso de veículos elétricos que não conseguem vender. Vamos explorar as 5 principais razões pelas quais os concessionários estão se desfazendo dos veículos elétricos. Razão número 5. Veículos elétricos acumulando poeira nos pátios. Nos primeiros dias dos veículos elétricos, os concessionários estavam mais do que felizes em estocá-los. A onda inicial de consumidores ecoconscientes estava ansiosa para colocar as mãos nessas máquinas verdes. A alta demanda, junto com as interrupções na cadeia de suprimentos, permitiu que os concessionários vendessem veículos elétricos a preços elevados. No entanto, a maré virou. A fase dos primeiros adotantes passou, e o consumidor médio ainda não abraçou totalmente os veículos elétricos, principalmente devido ao seu alto custo e falta de conveniência em comparação com os veículos a combustão interna. À medida que as cadeias de suprimentos se estabilizaram, o mercado de veículos elétricos passou de alta demanda e baixa oferta para exatamente o oposto. Dados recentes mostram uma queda de 8% nas vendas de veículos elétricos, enquanto a produção aumentou mais de 500% em comparação com o ano passado. Isso resultou em um excesso de veículos elétricos no mercado, com o Cars.com relatando um aumento de 36% nas listagens de veículos elétricos. Consequentemente, os concessionários estão lutando para vender esses veículos, mesmo com descontos substanciais. A oferta atual de veículos elétricos no mercado é de 107 dias, com alguns modelos como o Mercedes-Benz EQS e o Mustang Mach-E permanecendo nos pátios por até 157 e 151 dias, respectivamente. Isso significa que o capital dos concessionários está preso por meses, levando muitos a reconsiderar sua participação no mercado de veículos elétricos. Razão número 4. Margens de lucro encolhendo. Isso nos leva ao próximo problema que os concessionários enfrentam com os veículos elétricos: margens de lucro reduzidas. No passado, a alta demanda e baixa oferta de veículos elétricos permitiam que os concessionários impusessem grandes margens nos modelos populares. Apesar dos volumes de vendas menores em comparação com hoje, as margens de lucro eram significativamente maiores. No entanto, com a atual superoferta e demanda reduzida, os dias de grandes margens acabaram. Tanto os fabricantes quanto os concessionários estão desesperados para liberar o estoque atual. A Tesla intensificou a guerra de preços com outro corte de $2.000, forçando outras montadoras a seguir o exemplo. Um exemplo notável é a Ford, que ofereceu grandes descontos no F-150 Lightning no início deste ano, reduzindo os preços entre $7.000 e $15.000. Nesse clima, os concessionários não podem mais contar com margens de lucro. Sua margem de manobra é tão limitada que muitos estão mal conseguindo empatar. Alguns concessionários estão até abrindo mão de qualquer margem de lucro, com o único objetivo de limpar seus pátios de veículos elétricos e recuperar seu investimento. Dada a atual situação de oferta do mercado, isso não é surpreendente. Antes de mergulharmos mais fundo, faça-nos um favor e aperte o botão de curtir e inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajuda a alcançar mais entusiastas automotivos como você. Agora, vamos mudar de marcha e avançar para nosso próximo ponto. Razão número 3. A tarefa hercúlea de vender veículos elétricos. Da perspectiva de um concessionário, os veículos elétricos estão se mostrando uma venda difícil. O processo de venda de veículos elétricos não é apenas demorado, mas também exige um esforço significativo dos vendedores. Quando se trata de comprar veículos elétricos, o processo é bastante diferente de comprar um carro a gasolina tradicional. Com o último, o processo era direto: visitar um concessionário, agendar um test drive, completar a papelada e pronto, você tem seu novo carro. No entanto, com os veículos elétricos, o processo é mais complexo. Estudos recentes revelam que os potenciais compradores de veículos elétricos, em média, fazem 4 visitas antes de decidir pela compra. Isso porque eles não estão familiarizados com os veículos elétricos e querem garantir que estão tomando a decisão certa. Embora isso seja compreensível, representa um problema para os vendedores que trabalham com comissão. Eles agora precisam investir 400% mais tempo para ganhar a mesma comissão. Em outras palavras, eles estão trabalhando 3/4 do tempo de graça quando se trata de veículos elétricos. Isso nem leva em conta os potenciais compradores que fazem múltiplas visitas, mas eventualmente decidem não comprar. Como resultado, os vendedores frequentemente recorrem a várias táticas para dissuadir os clientes em potencial de veículos elétricos, até mesmo fornecendo informações enganosas sobre alcance de carregamento ou velocidade na estrada. Razão número 2.
a ausência de dinheiro com manutenção. Embora as vendas de carros tragam receita, a maioria dos lucros de um concessionário, principalmente nos Estados Unidos, vem de serviços de manutenção e reparo. No entanto, os veículos elétricos requerem menos manutenção regular, o que impacta diretamente os lucros dos concessionários. Os concessionários frequentemente cobram a mais por operações básicas, como trocas de óleo ou reparos menores associados aos carros a combustão interna. Com os veículos elétricos, esses serviços de manutenção regulares não são necessários, o que afeta o resultado final dos concessionários. Os reparos dos veículos elétricos são mais complexos do que os dos carros tradicionais. Em teoria, os veículos elétricos deveriam ser menos problemáticos do que seus equivalentes a combustão interna. No entanto, uma pesquisa recente da Consumer Reports revela que os veículos elétricos causam 80% mais problemas na prática. A natureza das avarias dos veículos elétricos é diferente, frequentemente envolvendo software e eletrônica em vez de questões mecânicas. Isso representa um desafio para os concessionários cujos funcionários podem não estar treinados para lidar com esses problemas. Como resultado, os veículos elétricos quebrados frequentemente ficam nos pátios dos concessionários por semanas enquanto os técnicos aguardam feedback do fabricante para resolver o problema. Em essência, os reparos dos veículos elétricos podem ser mais complicados e demorados, levando os pátios dos concessionários a ficarem ocupados com carros quebrados esperando conserto. Esta situação está longe de ser ideal para seus negócios. Razão número 1. O alto investimento em veículos elétricos. Para vender veículos elétricos, os concessionários devem atender aos critérios estabelecidos pelos fabricantes, incluindo a instalação de infraestrutura de carregamento e o treinamento da equipe. No entanto, esses requisitos exigem investimentos substanciais, frequentemente chegando a centenas de milhares de dólares. Dada a situação atual do mercado de veículos elétricos, até mesmo os concessionários mais ambiciosos hesitam em investir tais quantias. A situação da Ford exemplifica isso. Farley anunciou um programa de eletrificação que exigia que os concessionários investissem entre $500 mil e $1,2 milhão. No entanto, no final de 2023, a antecipação diminuiu e dados recentes sugerem que agora um terço disso, com o Mustang Mach-E em um suprimento de mercado de 5 meses e o F-150 Lightning produzido a um terço da capacidade. Os concessionários estão relutantes em investir em programas de EV. A GM enfrenta desafios semelhantes, lutando para entrar no mercado de veículos elétricos e adiando grandes investimentos em EV. Ela exige que os concessionários invistam pesadamente para vender carros elétricos. Os concessionários da Buick foram solicitados a investir $400 mil no programa de veículos elétricos, apesar de a Buick não vender carros elétricos. Consequentemente, metade dos concessionários da Buick optou por um programa de recompra em vez de investir em veículos elétricos. Quanto às outras marcas da GM, a empresa ainda não começou a emitir ultimatos, mas está usando vários métodos para pressionar os concessionários que estão resistindo tanto quanto podem. Afinal, se alguém sabe o que os compradores querem, são os concessionários, e eles sabem que, neste momento, não há razão para empurrar os veículos elétricos e sacrificar os lucros estáveis dos carros a combustão interna. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo mundo dos veículos elétricos. Inscreva-se no canal. Até a próxima!